Em um passado distante, na época em que ainda éramos colônia, os juízes que atuavam aqui eram pessoas sem formação, escolhidos por critérios meramente políticos. Os juízes, esses mesmos juízes ordinários, não precisavam ser letrados. Bastava, segundo as ordenações do reino, que fossem bons cidadãos, né, considerados tais aqueles que fossem proprietários de terras, enfim, gente que tivesse algum prestígio social, mas não precisavam ser letrados. Então isso mostra bem a precariedade do sistema judiciário na época da colônia brasileira. Só depois da independência que eles começaram a ser escolhidos pelo chamado saber jurídico. Mas o imperador deu logo um jeito de controlar esse conhecimento. Criou para si um poder, um moderador, que também tinha funções judiciais. Então nós não tivemos 3 poderes, tivemos 4 poderes. O 4º poder ele reservou assim, que era o poder moderador, como uma espécie de equilíbrio entre os demais quando houvesse entre eles desentendimentos. A República deu mais independência aos juízes. Também contribuiu para fortalecer os direitos individuais. Mas vieram a Era Vargas e o regime militar, e a independência do judiciário foi mais uma vez reprimida. E sem a normalidade democrática, sem o Estado de Direito, sem as garantias individuais e coletivas, é impossível pensar no judiciário que atenda à cidadania, porque a própria cidadania está maniatada, a própria cidadania está ferida. E evidentemente que o judiciário, muitas vezes, ele se estabelece como um poder que garante, que garante o poder discricionário do executivo. Na década de 80, o Brasil abriu espaço para a redemocratização. Em 1988, foi aprovada a 8ª Constituição Federal. Nela, o judiciário brasileiro foi definido como poder de Estado e uma instituição prestadora de serviços. Isso significa que, por um lado, os magistrados devem agir politicamente, questionando ou mesmo impedindo atos aprovados pelo Executivo e Legislativo. E, por outro, cabe à Justiça garantir aos brasileiros o exercício de seus direitos. O judiciário passou a ser visto tanto pelas ações constitucionais quanto pela própria atuação dos tribunais como um instrumento de defesa da democracia. Então competências foram ampliadas e principalmente novas ações foram criadas e constitucionalizadas. Ação civil pública, ação popular, habeas data, habeas corpus, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção. São todas inovações constitucionais voltadas à ideia de garantir no plano institucional, judiciário, as mesmas garantias existentes no plano da vida concreta. O problema é que depois de tantas formas distintas de governo, a ditadura dos militares, o populismo de Vargas, o poder moderador do monarca e o império colonialista, como tirar do papel o que diz a Constituição atual e, consequentemente, fazer com que a população sinta-se mais próxima da justiça? Para o judiciário ser respeitado, ele precisa ser conhecido. Nós precisamos nos dar a conhecer. E eu suponho que se o judiciário for conhecido, for mais conhecido, ele tem mais a ganhar do que perder. Eu acho que a imagem do judiciário, se correspondesse à sua realidade no conhecimento geral da população, talvez nós fôssemos objeto de maior defesa institucional por parte do povo brasileiro quando eventualmente atacados. Esse é um desafio de simplificação das coisas, de transformar as coisas do judiciário em coisas palatáveis para a população, coisas compreensíveis, e além disso agregando-se um fator que eu insisto aqui, que é a questão da efetividade. Em que se nós não tivermos um judiciário efetivo, em que alguém que tem um direito busque o direito e veja esse direito realizado num tempo socialmente útil, num tempo razoável, essa pessoa descrê do Poder Judiciário. Porque as pessoas perguntam, mas que poder é esse que decide e não faz cumprir a sua decisão? Que poder é esse em que declara que eu tenho direito, mas o direito não me é dado efetivamente? Então eu acho que essa questão da efetividade do Poder Judiciário é uma questão que tem que ser muito trabalhada para o futuro. E se por um lado o passado sempre influencia o presente, o futuro também refletirá o que fazemos hoje. Portanto, diante do que somos,
o que estamos reservando para o judiciário e para a história do Brasil daqui a 2 séculos? Eu sou razoavelmente esperançoso, não em que a justiça, o executivo ou o legislativo por si, a partir da sua própria estrutura funcional, a partir daquilo que a corporação imagina ser o melhor, venha a estabelecer para os destinos do país. Eu acredito que apenas a população, ampliando a cidadania no sentido tanto horizontal quanto vertical, tanto no sentido da profundidade quanto no sentido mesmo da quantidade, é que vai fazer com que esses braços do Estado estejam a seu serviço e não a serviço das suas corporações e a serviço das elites, enfim.